Dedique 1 hora por dia e transforme radicalmente sua vida. Alan Watts. Imagine por um instante que o tempo não existe como você acredita, que as horas não passam, que os dias não se acumulam, que o passado e o futuro são apenas sombras projetadas pela mente. Alan Watts dizia que o tempo é uma construção, um jogo mental criado para organizar o caos da experiência. Mas a vida real, ela não acontece no tempo. Ela só acontece no agora. E o agora é tão silencioso, tão sutil, que quase ninguém o percebe. Quase ninguém o vive. Estamos todos esperando o tempo certo para mudar. Esperando o dia em que tudo vai se alinhar. Em que haverá tempo de sobra, energia de sobra, paz de sobra. Mas esse dia nunca chega. Porque o tempo, assim como a mudança, não vem de fora. Ele é gerado de dentro. Joe Dispenza explica que o cérebro vive em ciclos automáticos, repetindo os mesmos padrões todos os dias, como um software rodando em segundo plano. E é por isso que mesmo quando o relógio corre, por dentro, tudo permanece igual. A mesma ansiedade, a mesma dúvida, a mesma vontade de mudar, sem saber por onde começar. Mas e se bastasse apenas 1 hora? Uma única hora por dia, entregue com presença. 1 hora não para produzir, nem para correr atrás, mas para se esvaziar, para desfazer, para respirar com verdade. Porque talvez uma única hora de presença seja o suficiente para reconfigurar não apenas sua mente, mas o sentido inteiro da sua existência. A maior parte das pessoas vive no automático, não por escolha, mas por medo. Medo do que vai encontrar quando o silêncio vier. Medo de descobrir o que sente quando tudo ao redor se cala. E é por isso que vivemos ocupados, acelerados, distraídos. Porque a velocidade nos protege da dor que nunca aprendemos a ouvir. A repetição dos hábitos não é só rotina, é anestesia. É uma forma disfarçada de não sentir. Alan Watts dizia que somos viciados em pensar. Pensar é o novo respirar. Mas ao pensar demais, nos separamos da vida real. Nos tornamos estranhos em nossa própria casa interior. A neurociência confirma: um cérebro condicionado por anos de sobrevivência não reconhece o presente como um lugar seguro. E é por isso que desacelerar parece ameaçador, que parar parece errado, que descansar parece culpa. Mas a verdade é que 1 hora de pausa, profundamente sentida, é um ato de coragem. É uma rebeldia silenciosa contra tudo que nos ensinou a correr, sem saber para onde. É nesse espaço que o corpo respira diferente, que o coração começa a se alinhar com algo mais sutil. É nesse vazio que a vida, enfim, pode ser ouvida. Muitos tentam mudar, meditam, escrevem, fazem listas, estudam, tentam, mas poucos conseguem sustentar. Porque, sem perceber, caem na armadilha da performance espiritual. Transformam o sagrado em uma nova obrigação, um novo padrão, um novo tem que. O momento da alma vira mais uma meta, mais um lugar onde é preciso ter resultado. A mente quer medir tudo, quer saber se está funcionando, quer controle. Mas o campo quântico, onde a transformação real acontece, não responde à quantidade de esforço. Ele responde à qualidade da frequência. Neville Goddard dizia que o sentimento é o segredo. Não o que você faz, mas a atmosfera interna que você cultiva enquanto faz. Se você escreve com cobrança, você ativa a escassez. Se você medita com pressa, você vibra ansiedade. A prática precisa ser viva. E viva é tudo que não cabe no perfeccionismo. O ritual não é ferramenta, é relacionamento. Com a sua alma, com sua energia, com sua própria verdade. Essa hora do dia não é um laboratório de concertos. Ela não serve para te moldar em algo melhor. Ela existe para te lembrar de algo mais profundo, que talvez você nunca tenha precisado se consertar. Só se lembrar de quem você era antes de se esquecer. Muitas pessoas vivem esperando o momento perfeito para começar. Esperam o dia certo, o estado emocional certo, o sinal certo. Mas o momento perfeito nunca chega, porque elas estão fora dele. O agora é sempre adiado em nome de um depois que nunca se materializa. O tempo psicológico nos aprisiona,
num labirinto. Cada tentativa de esperar a motivação ideal é uma forma sutil de fuga, uma justificativa elegante para permanecer onde está. Alan Watts comparava a vida com a música. Você não corre para o fim da canção. Você dança enquanto ela toca. É o presente que importa. E o presente não espera você estar bem. O presente só quer que você esteja. A verdade é contra-intuitiva. Você não precisa de energia para começar. Você precisa começar para gerar energia. O ato de dedicar 1 hora por dia, mesmo sem querer, mesmo sem força, é como assumir o leme da sua própria consciência. É uma mensagem vibracional que você envia para o universo e para si mesmo. Uma mensagem que diz: eu estou aqui. Eu escolhi aparecer. Eu escolhi não fugir mais de mim. Agora, como transformar essa hora em algo realmente transformador? Existe uma técnica simples, mas profundamente poderosa. Uma técnica em 3 camadas, capaz de reprogramar não só o seu cérebro, mas também sua vibração. A primeira camada é o silêncio receptivo. 10 minutos sem estímulos, sem telas, sem obrigações. Apenas sentar, respirar e ouvir o corpo. A segunda camada é a expressão ativa. 30 minutos de escrita, de fala, de movimento. Não importa a forma, o que importa é estar presente. Escrever o que sente, dizer o que não disse, criar sem esperar beleza, mover-se com verdade. A terceira camada é a integração contemplativa. 20 minutos para imaginar, sentir, agradecer, visualizar não como técnica, mas como presença sensível. Neurocientificamente, esse processo ativa dopamina, oxitocina e coerência cardíaca. É um banho interno de regeneração. Não é sobre o conteúdo da prática, é sobre o campo que você ativa ao retornar para si. Com o tempo, pequenos sinais surgem, sincronicidades, respostas que você nem sabia que buscava, paz que aparece sem motivo, clareza onde antes havia ruído. Tudo começa com a escolha de parar, de cuidar, de sentir. E então, algo acontece. Um portal se abre. Porque aquela hora do dia, aquela simples hora, se revela como o único espaço onde você realmente vive. O resto é sobrevivência, é ruído, são fragmentos do que sobrou. A maioria das pessoas vive os pensamentos dos outros, as expectativas dos outros, as exigências de um mundo que nunca está satisfeito. Mas quando você escolhe, todos os dias, estar com o invisível, é ali que tudo muda. É ali que a transformação verdadeira começa. Alan Watts dizia que o bambu chinês passa anos crescendo embaixo da terra. 7 anos invisíveis. Mas quando rompe o solo, cresce metros em poucas semanas. O que parecia estagnação era gestação. Era preparação. Era o invisível fazendo seu trabalho em silêncio. E talvez essa hora diária pareça improdutiva. Mas é nela que o invisível trabalha. É nela que a vida começa a germinar. E é nela que, sem saber, você está se preparando para florescer. Bruce Lipton nos lembra que o ambiente molda os genes. E o ambiente interno mais poderoso é o estado emocional que você cultiva todos os dias. Essa hora diária é mais do que um hábito. Ela é um campo vibracional que transforma o corpo, o coração, a mente. Greg Braden explica que o coração, quando em coerência, envia sinais eletromagnéticos capazes de alterar não apenas o corpo, mas os campos à sua volta. É ciência, é energia, é espiritualidade viva. Repetir essa prática não é rigidez, é fidelidade. É um compromisso silencioso com a sua alma. Quando você entra em ressonância com o agora, o tempo deixa de ser um inimigo. Ele vira um aliado, um mensageiro, um reflexo da sua entrega. E talvez, só talvez, tudo aquilo que você tanto procura não esteja no que ainda falta, mas no que já existe em você, agora. No que você poderia sentir, se simplesmente parasse por 1 hora. E se ouvisse? Só isso. Se ouvisse.